O ano de 2025 vai chegando ao fim e eu sei que essa é uma fase muito complicada para aqueles que sofrem, para aqueles que nessa época do ano sentem saudade de quem já se foi, veem seus planos para 2025 frustrados, olham e percebem que foi só mais um ano e nada aconteceu, tudo permaneceu exatamente igual. Se esse é o seu caso, fique com a gente, porque hoje vamos falar como a Bíblia pode te ajudar a ter um ano realmente novo e feliz em 2026. Seja bem-vindo ao canal Rapsódia do Logos, eu sou Matheus Borges e hoje a gente vai começar o nosso vídeo de fato lendo o texto bíblico em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do versículo 21 ao 26. Repare o que disse Jeremias em sua oração a Deus, o profeta sofredor, que provavelmente seja o caso de você que está vendo esse vídeo aqui hoje. Você pode se identificar com isso daqui. Repare, versículo 21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. No contexto dessa passagem aqui, nós reparamos que Jeremias de fato está orando a Deus e se apresenta como alguém que sofre, como alguém de profunda angústia, uma dor que corrói a sua alma, em um nível que talvez quem esteja próximo dele não consiga perceber isso. E o profeta atribui a Deus esse sofrimento já no primeiro verso do capítulo 3. Repare o que diz o início do capítulo. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Jeremias está se sentindo preso, cercado, como em um muro, sem saber o que fazer, porque, conforme Jeremias fala, foi o próprio Deus que o fez ver a sua ira sobre o povo. E Jeremias está inserido naquela nação, naquele contexto. E quando pessoas ao seu redor sofrem por punição pelo pecado, você sofre também. Você está no meio daquilo tudo. A angústia toma conta de você. O profeta tem a sensação, embora esteja orando, de que Deus talvez não ouça mais as suas orações ou, pelo menos, não se importe tanto. A tristeza ela faz isso com a nossa cabeça. Ele diz que Deus foi para ele como um urso à espreita, um leão pronto para atacar. Sensação de que o próprio Deus está castigando Jeremias, de que o próprio Deus está causando o seu sofrimento, a sua dor, como se ele não tivesse por onde fugir. Ele usa a imagem, no capítulo 3, de que Deus o fez um alvo para suas flechas. É como se Jeremias se sentisse atacado o tempo inteiro. Ele está sendo sempre golpeado pela soberania de Deus. Ele está, no momento que Deus escreveu a história, experimentando somente coisas ruins, angústia, dor, tristeza. Ele perdeu sua honra, vive a sensação de uma vergonha profunda, já esqueceu como é aquela sensação boa de ter paz. Ele não consegue mais lembrar dos dias felizes. Perdeu a lembrança daquela sensação. E ele diz no versículo 17 que se esqueceu de fato o que é desfrutar o bem, em todos os sentidos possíveis. E no verso 18 ele diz que a esperança dele em Deus acabou. Só que lá no fundo do poço, o profeta, que foi chamado por Deus desde o ventre da sua mãe, ele é movido por Deus a perceber que a alma continuamente lembra de toda a dor que passou. E porque a alma e a mente de Jeremias fica se lembrando da dor passada, é como se
o passado não tivesse passado. É como se aquele sofrimento ainda fosse um sofrimento muito presente, muito real, muito vivo na experiência de Jeremias. Isso acontece com quem fica, principalmente nessa época do ano, apenas se lembrando de coisas ruins, pensando coisas ruins, em ambientes que te lembram coisas ruins. E às vezes pode ser necessário se afastar disso tudo. Quando a gente faz isso, quando a gente mantém na nossa memória os pensamentos que nos trazem para baixo, que nos fazem esquecer que Deus é bom e misericordioso, isso importa. As dores passadas se tornam, permanecem continuamente como dores presentes. Não tem solução para isso se você mantiver a sua mente nessa prisão de pensamentos. E então, no capítulo 3, versículo 21, Jeremias diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que pode dar esperança ao profeta sofredor, com a sua alma doente, a mim, a você? O que pode dar esperança para todos nós? Versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. O que pode dar esperança para quem sofre, para Jeremias, para mim, para você, para qualquer pessoa na história da humanidade, é exatamente isso. A fidelidade de Deus em meio ao sofrimento. Ainda que a alma de Jeremias se corroa, ele consegue, ao se lembrar disso, que o que não tem fim não é a dor, não é o sofrimento, não é o desespero, não é a desesperança. O que não tem fim são as misericórdias de Deus que sempre se renovam. E elas se renovam não porque somos bons, porque merecemos ou porque Deus teve pena de nós. Mas elas se renovam continuamente, toda manhã, todo dia, que é uma figura para uma renovação constante, uma disposição constante de Deus para ter misericórdia do seu povo. Isso acontece por causa da fidelidade de Deus, por causa do caráter fiel de Deus, que não muda. Essa é a certeza de que Deus dará um jeito. Talvez o seu ano de 2025 tenha sido exatamente como o de 2024, que pode ter sido como os de 2023, 22, 21, e volta para um passado que talvez você, como ele, já não se lembre dos dias em que experimentou o bem, já perdeu a sensação do que é ter alegria nas épocas mais festejantes do ano. Natal, Ano Novo, são dias de festa, onde no passado as pessoas se reuniam mais, celebravam mais, talvez você não viva muito isso hoje, e você começa a esquecer a lembrança de sentir isso. Ficou uma coisa tão no passado que a lembrança dos tempos bons já são uma coisa ruim. Dói lembrar dos tempos bons, porque parece que eles se extinguiram. É triste isso. Mas talvez você tenha feito muitos planos para o ano de 2025. Talvez o problema seja esse. Já parou para pensar? Já parou para refletir que você não tem, na verdade, controle sobre praticamente nada, para não dizer absolutamente nada? Você fez resoluções de fim de ano que você não as cumpriu porque simplesmente você não é dono do seu destino, embora as pessoas falem muito isso, que você cria a sua realidade, coisas do tipo, o que é mentira? Mentira. Um poder falso, uma ilusão de Satanás para entristecer você com frustração. Porque nada é mais doloroso para quem sofre do que dar uma falsa esperança para aquela pessoa. E ela tem um súbito ânimo, pensa que as coisas vão mudar e no fundo nada acontece. E aí o estado final dela é pior do que o antes dela receber essa falsa esperança. As pessoas se frustram por tentarem escrever o próprio ano antes dele começar. A caneta do destino não está na sua mão.
Mas esse texto aqui, ele nos lembra que no meio da dor, nós devemos retirar o foco de nós, do nosso sofrimento e colocar os nossos olhos direcionados a Deus, a sua fidelidade, a sua misericórdia, ao Deus que sofre, ao Deus que se importa com o que as suas criaturas vivam, embora Deus tenha escrito até mesmo os sofrimentos das suas criaturas, ele se importa com a dor que elas experimentam. É isso que o texto nos leva a lembrar. Jeremias nos convida a deixar vivo na nossa lembrança, na nossa memória, no nosso pensamento diário, que a fidelidade de Deus faz com que as suas misericórdias se renovem a cada manhã, continuamente. Em meio às incertezas da vida, repita para você mesmo: Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é soberano. Repita quantas vezes for necessário até isso começar de fato a entrar na sua cabeça, no seu coração, porque é infrutífero crer na soberania de Deus, mas não conseguir descansar nela. Sua teologia está sendo sem prática nenhuma. Ela é quase inútil. Ela não te traz paz, ela não consegue fazer com que o seu coração descanse em Deus. E você deve se questionar: será que o seu conhecimento sobre Deus é puramente acadêmico? Ou será que de fato o Espírito Santo passou a habitar em você e te concedeu a paz? Deus escreveu a história. Há uma razão para absolutamente tudo. Tudo. Tudo é tudo, sem exceção, até para o sofrimento. Essa é uma realidade muito difícil de encarar, mas ela é necessária. Deus escreveu as nossas dores de fim de ano. E você deve se lembrar: Jeremias, eu, você, somos pecadores. E a gente, com um certo esforço, consegue entender mais fácil porque Deus escreveu o sofrimento de pecadores. Mas Deus também escreveu o sofrimento do justo, Jesus Cristo, seu Filho sem pecado, para o bom propósito de criar uma humanidade em Cristo por meio do seu sofrimento. Uma nova humanidade em Cristo Jesus, que é a igreja. Pessoas renovadas. Por que Deus não escreveria também os nossos sofrimentos, que somos pecadores? Se Ele escreveu de Jesus, que é santo, puro e justo, por que não escreveria os de Jeremias, que perde a esperança em Deus? Os seus, os meus, que nos entristecemos, que perdemos às vezes a nossa esperança em Deus, que dizemos crer em um Deus soberano, mas parece que a gente, no fundo, será que acredita mesmo nisso? Porque tem dias que é difícil colocar essa crença na prática. Parece ser difícil. Deus está no controle de tudo. Em vez de ficar fazendo essas resoluções de fim de ano, são coisas, com todo respeito, inocentes. Deixa eu usar esse termo que eu acho que é melhor. Resolução de fim de ano, cristão fazendo resolução de fim de ano é inocente, é ingênuo. Você não é soberano. Deus é. Você não tem poder para determinar que vai fazer alguma coisa. Você não sabe se você vai conseguir fazer. Não sabe se isso está escrito. Você precisa entender isso. E aí sim você começa a descansar. A crer que Deus tem um propósito. E você passa pelo sofrimento que Deus escreveu de uma forma melhor. O sofrimento passa a não ser mais tão doloroso assim. Lembra de Paulo? Nossa leve e momentânea tribulação. Quais eram as tribulações de Paulo? Será que elas eram aos seus e aos meus olhos leves e momentâneas? Para ele era. Por que será? Eu acho que é porque ele entendeu a soberania de Deus e conseguiu descansar nela. Para a gente concluir o nosso vídeo, creia em Deus. Descanse verdadeiramente
verdadeiramente descanse em Deus, entendendo que você não tem controle de praticamente nada. Nada. Parece desesperador isso para homens e mulheres que nasceram nesse mundo pós-iluminismo, que pensam que estão no centro de tudo, que são a última bolacha do pacote. Mas não somos. Definitivamente não somos. Esquece essa besteira de resolução de fim de ano. Esquece isso. Você não sabe nem se vai estar vivo até o final do vídeo, quando eu costumo pedir para se inscrever, curtir, comentar. Aliás, se inscreva no canal antes de você esquecer. Ano que vem a gente vai ter muito conteúdo aqui, começando a focar um pouquinho em outros assuntos também, entrando em escatologia, algumas coisas do Antigo Testamento, curiosidades, sempre focando na Bíblia. Mas creia na soberania de Deus. Creia na soberania de Deus. E aí sim, você pode ter um ano realmente novo, conforme a vontade de Deus. Se Ele quiser que você tenha um ano novo, um ano diferente. Pode ser que o seu período de luta não tenha acabado. E você tem que ter maturidade para entender isso. Entenda que sofrimentos fazem parte da vida e sofrimentos pela injustiça também. Sofrimentos por causa da justiça, mas que vêm devido à injustiça dos outros, melhor explicando. Como diz Filipenses 1:29, eu estou usando aqui nos vídeos a Nova Almeida atualizada, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Em grego, a parte do sofrimento vem antes. Muda um pouquinho essa posição. Em grego fica mais semelhante com a própria NVI, que coloca esse texto como: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Não tão precisamente, em grego coloca que a respeito de Cristo nos foi concedido sofrer por Jesus e não apenas crer em Jesus. Sofrer é importante, sofrer por Cristo é uma dádiva, é um presente. Presente. Descanse em Deus. Sofrimentos fazem parte da vida, mas a vida não é sofrimento. E eu quero que você saia desse vídeo entendendo isso, convencido disso. Você não foi criado por Deus para sofrer. Você sofre se o seu sofrimento é por causa da justiça. Você sofre como testemunho da fé em Jesus. Você não nasceu para sofrer. Essa não é a sua vida. Independente do que esteja acontecendo, essa é só uma parte da sua história. Não é a sua história, entende a diferença? Isso muda tudo. Pode ser que toda a história que você conheça de vida até hoje seja sofrimento, que gire em torno disso, mas não significa que Deus não possa mudar isso. Ele pode. Não é porque o calendário vai virar, não é porque vai entrar o mês de janeiro, que vai mudar o número lá de 25 para 26. Não. É porque Deus é poderoso para transformar histórias e vidas, até mesmo antes do ano acabar. Eu desejo que o seu ano de 2026 seja abundante na presença de Deus. Que Deus te conceda sabedoria para entender sua palavra, saúde para estudar a sua palavra e ter um relacionamento com Deus para amar e servir a Deus e aos seus irmãos. E eu quero terminar esse vídeo deixando 2 conselhos para que você realmente tenha um ano de 2026 novo. O seu sofrimento presente continue ou não. O seu ano será novo se você fizer isso aqui. Em primeiro lugar, crie uma rotina diária de leitura bíblica. 15 minutinhos que seja, 20 minutos. Não comece com a ilusão de que você, que não é acostumado a ler a Bíblia todos os dias, vai ler 2 horas da Bíblia, 1 hora, 10 capítulos por dia. Não. Pouco tempo. Comece com pouquíssimo tempo. Se você não tem prática nenhuma de leitura bíblica, 5 minutos. Isso vai te dar um ano diferente. Isso vai mudar o seu ano. Confie. Isso vai transformar a sua percepção da vida. 5, 10, 15 minutinhos.
Você vai criar uma rotina, um compromisso. Todos os dias você vai estar na presença de Deus lendo a Bíblia. E o segundo conselho, oração. Ore a Deus todos os dias. Faça disso uma parte importante do seu dia. Não aquela oração quando a gente pensa em Deus e meio que fala com Ele rapidinho quando está ocupado fazendo alguma coisa. Não, não é isso. Eu estou falando de separar um momento para ir orar isolado. Se você tem chave no seu banheiro, você consegue fazer isso dentro do seu banheiro. Você fecha a porta do seu banheiro e você ora. Você consegue fazer isso. Eu sei que não é realidade de todo mundo poder ir para um quarto, fechar a porta e orar. Não precisa passar uma hora orando. 5 minutos. Fala com Deus. Às vezes você não sabe como orar, começa falando, conversando com o seu pai. E isso vai transformar a sua vida. Quando você conseguir implementar isso na sua rotina, ore de manhã, de tarde, de noite, você vai passar o dia inteiro na presença de Deus. Ore sobre o que você estiver lendo na Bíblia. Isso sim pode te dar um 2026 novo. Não é fazer coisas mirabolantes, não é determinar, não é dizer palavras proféticas, não é declarar coisas. Eu declaro que o ano... Você não declara coisa nenhuma. Isso é mentira. Isso é falsidade, engano. As pessoas gostam dessas coisas, sabe? Místicas, pseudo-místicas, pseudo-poderosas ali. Elas adoram isso. Lembre-se, sofrimento faz parte da vida. Talvez o sofrimento continue em 2026. Talvez. Mas talvez não. E a disposição que eu quero que você tenha nesse ano que vai entrar é que, se Deus mudar a sua história ou não, você vai estar lendo a Bíblia e orando. E aí, você vai passar por 26, por 27, pelos anos que restarem até o seu encontro com Cristo da melhor forma possível. Você vai ter paz no meio da guerra, alegria no meio do sofrimento. Inscreva-se no nosso canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos que precisam ter contato com essa mensagem de fim de ano e que Deus te abençoe.